Olá, meus amados e amadas, queridos filhos e filhas de Deus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um dia, mais uma vez aqui nesse canal abençoado, trazendo aqui o alimento espiritual do dia de hoje, buscando na palavra de Deus o que Ele tem para nós, porque Ele tem muitas coisas para nós, coisas maravilhosas. Ele tem instruções para que nossa vida seja boa, seja feliz, seja agradável, e depois que nós formos dessa vida, nos reunirmos com Ele. Então Ele nos dá todo o direcionamento de como devemos agir em todas as situações. A Bíblia, que é o manual da vida que Deus deixou para nós, tem que ser interpretada, tem que ser lida, tem que ser compreendida. E eu estou aqui para fazer o meu pequeno papel para ajudar vocês. De repente eu posso ajudar uma pessoa que esteja precisando muito mesmo. Talvez você esteja se perguntando e assistindo esse vídeo. Isso aí vai clarear a sua mente. Você vai entender finalmente o que Deus quer de você. Como que Deus quer que você haja para que as coisas vá bem nas suas vidas. De repente você talvez esteja aí sofrendo por alguma razão e sem entender os motivos, as consequências, o que eu fiz de errado. Quem sabe a palavra está esclarecendo para você hoje. E esse esclarecimento, essa palavra, essa leitura da Bíblia tem sido todos os dias 9 da manhã, você vai me encontrar aqui nesse canal, tá? Então é uma oportunidade que você tem de aprender comigo, juntos, né? Na verdade eu também estou aprendendo com cada um de vocês a palavra de Deus, tá bom? De mim nada sei, nada tenho para te oferecer, mas Deus, Jesus, tem muito para te oferecer. Então vamos aprender juntos a palavra de Deus, tá bom? Hoje nós estaremos lá em Tiago capítulo 1, versículo 12 a 18, que fala de um tema muito importante. Vamos ler para que entendamos? Vamos lá. Diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então aqui o próprio Deus falando, bem-aventurado o homem, a mulher, que sofre tentação. Como assim sofre tentação? Nós vivemos um desafio diário, todos os dias das nossas vidas, nós temos diversas coisas nos acontecendo, e nós temos que reagir às situações. Então surge uma situação na nossa vida, nós temos que tomar uma atitude, nós falamos sim ou não. Uma pessoa nos oferece alguma coisa, nós falamos sim ou não. Uma pessoa fala assim, para nós irmos em algum lugar, nós falamos sim ou não. Nós temos que sair daqui e fazer alguma coisa, uma forma de trabalhar ou de estudar. Nós escolhemos as coisas que nós fazemos, mas todo dia tem desafios. Nos oferecem coisas boas e coisas ruins também. E nós temos que aceitar ou negar as coisas, sejam boas ou sejam ruins. E isso requer sabedoria. E sabedoria da onde? Do nosso intelecto. Mas a maior sabedoria vem de Deus. Então a pergunta aqui é assim, a palavra é assim, bem-aventurado a pessoa que sofre tentação. Ele quer dizer, o próprio Deus está falando e afirmando assim, é bom que o ser humano sofra a tentação sim, que venha oferecer coisas ruins, coisas erradas para ele. Um exemplo, a pessoa oferece uma coisa desonesta para você, fala assim para você, olha, eu tenho esse objeto aqui e quero te vender baratinho. Você logo, rapidamente se desconfia, fala, mas por que tão baratinho assim? Ele fala, não, é que veio de uma pessoa que comprou e não pagou alguma coisa, inventa uma história. Mas você rapidamente você vai entender, falar assim, não, esse objeto é roubado. Esse objeto é roubado. Você pode não falar, mas você já sabe que é. Então cabe a você decidir se você se deixa levar pela tentação de comprar um objeto que vale muito por um preço bem baratinho, ou dizer não, porque você não vai se juntar com essa pessoa naquela coisa errada que ele fez. Então isso é uma tentação. De repente você, homem ou mulher casada, sofre uma paquera no seu ambiente de trabalho, no lugar que você está, em qualquer ambiente que você esteja. E ali você resolve o que fazer. Você pode simplesmente respeitar seu marido, respeitar sua esposa e simplesmente ignorar aquela pessoa para que essa pessoa compreenda que você não está interessado, ou você pode se sentir envaidecida. Você pode se sentir feliz por estar sendo, de alguma forma, sendo interessante para alguém. Então cabe a você satisfazer o seu ego, de ser uma pessoa, se achar uma pessoa bonita, uma pessoa atraente e ceder, não ceder literalmente a traição, mas ceder aquela paquera, aquele olhar, responder, flertar com a pessoa. Porque muitas pessoas pensam que o fato dela ser, a outra pessoa está olhando para ela, o sexo oposto está olhando para ela, é uma coisa boa. Mas não, se ela é comprometida, não é uma coisa boa, é uma traição. Você pode não estar sendo traído
totalmente fazendo tudo que vai fazer com uma pessoa do outro sexo, mas você pode estar simplesmente deixando-se levar por aquela tentação. Então isso é uma tentação, e a tentação você pode dizer sim ou pode dizer não, e Deus fala aqui então, que bom que a pessoa é tentada, porque quando for tentada e negar a tentação e não ceder àquela tentação, vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então Deus promete e diz, vocês vão ser tentados sim a fazer coisas erradas, mas toda vez que você dizer não à coisa errada, você vai provar para mim que você me ama, e você vai receber coroas da vida, você vai ganhar pontos comigo, é o próprio Deus falando. Então quando você sofre uma tentação e você renuncia àquela tentação, porque o próprio nome está dizendo tentação, você está sendo tentado a fazer o que é errado, mas você resiste, então você está provando para Deus que você ama a Deus, que você é uma pessoa correta, uma pessoa decente, e Deus ama isso e promete a coroa da vida para eles. E aqui continua, e ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, e a ninguém tenta. Se você for tentado, você não pode falar, Deus está me tentando, Deus está me provando. Na verdade, Deus não está tentando você não, quem está tentando você são duas pessoas. Um é a influência maligna do próprio diabo, literalmente falando, e a outra é a semente do mal, que também está dentro de você e dentro de mim, porque quando Adão e Eva pecou, entrou a semente do mal no mundo, e nós recebemos essa herança. Então nós somos assim propensos a fazer coisas erradas, mas nós temos que resistir a essas coisas erradas. Resistir. Nós temos que resistir às paixões do mundo. Quando eu falo paixões do mundo, não cito coisas que você pode fazer normalmente, como você ir jantar fora, ir no cinema, ou assistir um filme bom, né? Ou fazer coisas agradáveis, levar seus filhos no shopping. Não, isso não é errado. Errado é você fazer coisas erradas, que você sabe o que é errado. Você, entre outras coisas, usufruir de coisas que não é sua, roubar literalmente, seja uma coisa pequenininha, uma coisa grande, você paquerar a vizinha ou o vizinho, você mentir, você enganar seu chefe, você falar para o seu patrão que você está fazendo tudo certinho, mas na verdade você está fazendo tudo errado e você sabe que você está fazendo errado, coisas assim. Então isso são pecados, pequenos pecados ou grandes pecados. Então todos nós somos tentados a fazer coisas erradas, e a tentativa não vem de Deus, vem de nós mesmos, do nosso coração, que muitas vezes é muito, muito rebelde, ou vem do próprio diabo, que coloca situações em nossas vidas, para que nós caiamos na cilada. Agora, continuando aqui, que é exatamente o que eu falei. Quando alguém é tentado, atraído ou engodado pela sua própria concupiscência. Quando alguém é tentado, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado por si mesmo, porque o pecado está falando alto dentro dela. A vontade de fazer o que é errado é grande, mas cabe a você decidir se você vai fazer. A palavra final é sua. E depois, havendo a concupiscência e concubido e concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha só. Vamos imaginar uma situação hipotética, né? O sujeito é casado, bem casado, tem filhos, né? Tem uma esposa amorosa, boa, fiel, cuidadora dele, da família, mas ele está se sentindo meio carente, né? Essa palavra, né? Ele está se sentindo que aquela rotina do dia após dia dele, com a esposa, com os filhos, com a vida que ele tem, está um pouco cansativa, um pouco sem graça. E tem lá no trabalho dele uma moça bonita, atraente, jovem, e essa moça começa a lançar olhares para ele. E ele percebe, ele se sente envaidecido, ele se acha conquistador. Isso aí pode ser o próprio diabo lançando, influenciando aquela pessoa, aquela moça, aquela jovem, a olhar para ele, porque ele é casado. Aí esse sujeito aí, ele começa a gostar da situação, e ele começa a aumentar, a melhorar ainda mais o pecado que já está crescendo dentro dele. Ele começa a alimentar o desejo dentro dele. Então ele começa a conversar, ele começa a pegar nas mãos, ele começa a acariciar os cabelos, e ele tem um caso com aquela moça, com aquela jovem. Só que um caso é uma pequena paixão, que dura poucos momentos.
Porém, o preço desses momentos pode ser caríssimo, porque essa situação provavelmente o diabo vai trapacear, como ele sempre faz, porque ele é trapaceiro. Da mesma forma como ele incentivou essa moça a se demonstrar, a aparecer para ele, ele também vai fazer com que a situação venha a público e chegue nos ouvidos dessa esposa, que até então era uma esposa fiel, direita, amorosa, cuidadora da família dele também. E ele amava essa esposa, só que ele estava se sentindo muito sem graça na vida dele, ele quis fazer uma aventura fora do casamento. E essa esposa, descobrindo tudo, separa-se dele, larga ele, não quer mais ele, ela está traída, ela está magoada, ela não quer mais aquele marido. E esse casamento é falido, acabou o casamento, ela se separa dele. Agora imagina a situação desse homem agora, sozinho, sem os filhos, sem a esposa, falido, porque a situação vai mexer com o bolso dele, a situação financeira dele vai ter problemas, porque ele está saindo do casamento, ele vai ter que pagar pensão para os filhos, vai ter que pagar pensão para a esposa. Ele não tem onde morar, porque a casa que ele morava junto com a esposa, ela não quer mais ele. Essa esposa não ama mais ele, porque ela foi traída, ela não perdoou. Então esse homem que até há pouco tempo atrás se sentia tão bem, tão privilegiado, porque ele se achava um conquistador, ele gostou da ideia de ter um caso extraconjugal, agora ele é um homem abandonado, jogado, e o diabo ri dele. E ele foi engodado, isso aí que atraiu ele foi ele mesmo, porque ele sofreu a tentação, mas ele não resistiu à tentação. Ele, pelo contrário, ele foi atraído pela tentação, ele gostou de ser tentado, ele quis fazer o pecado. E ele vai pagar as consequências agora. Um homem abandonado, falido, sem filhos, porque os filhos estão com a esposa. Quem sabe a esposa vai conhecer um outro homem, merecedor dela, e os filhos dele vai chamar outro homem de pai, e ele agora se sente abandonado, acabado, falido, triste, angustiado, sofrendo. Talvez ele vai até começar a adquirir vícios por conta da frustração, da tristeza que ele está vivendo. Olha só que situação que esse homem se tornou. Sendo que há pouco tempo atrás, ele era um homem privilegiado, que ele tinha uma esposa boa, filhos, uma família linda, um trabalho bom, uma vida agradável, e ele trocou tudo por uma tentação. Ou uma outra situação, que o sujeito está lá na empresa dele, só que ele vê o patrão dele progredindo, ele acha que o salário dele é pouco diante do que ele merece, e ele resolve fazer alguma coisa errada dentro daquela empresa. Ele resolve roubar. E ele vai ser descoberto, porque todas as coisas erradas vão aparecer. Vão aparecer. Tudo que plantamos nessa terra, colhemos. E esse homem então vai ser despedido, processado, talvez preso. Então, se antes ele tinha um emprego, e esse emprego ele achava que não satisfazia ele, agora ele não tem emprego nenhum. E ainda está sendo processado, ou talvez preso, por conta de ter cedido à tentação do pecado, da vontade de fazer o que é errado, de ganhar dinheiro desonestamente, e tantas outras situações. Todos nós somos tentados. E esses desafios chegam a nós todos os dias, de uma forma ou de outra. Às vezes na forma de uma pequena mentira, às vezes na forma de uma pequena trapaça, às vezes na forma de uma calúnia, enfim, uma série de coisas. O pecado está dentro de nós não podemos esquecer isso. O pecado está dentro de nós como um pequeno monstro que quer sair, crescer e ficar enorme, e tomar nossas vidas e arruinar nossas vidas. Então nós temos que subjugarmos o desejo carnal ruim que impera ainda dentro de nós. Porque nós temos a palavra final. E Deus deixa, viu? Deus permite. A palavra aqui diz isso. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte, que nós acabamos de falar. Então aqui continuando diz assim: não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus, descendo do Pai das luzes, que é Deus, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus nos gerou para sermos os primeiros das suas criaturas. Deus gerou primeiro, o preferido dele é o homem e a mulher, de todas as criaturas que ele fez no mundo. E ele quer o nosso bem. Mas a concupiscência, nós temos que entender isso. O pecado habita dentro de nós. O pecado habita dentro de nós. Você se lembra, todos já vimos, né? Aquela situação que tem o anjinho de um lado do ombro e o diabinho do outro lado do ombro. Os dois falando. E o diabinho fala para ele: faça isso que é errado, faça que é errado, vai ser bom, você vai gostar, faça.
E o anjinho do outro lado fala, não faça, não deixe, não vai fazer não, você vai sofrer se você fizer isso. Então nós temos essa dupla personalidade dentro de nós. O desejo de fazer tudo que é errado, porque o pecado é atraente, mas o outro tem o desejo de fazer o que é bom, porque o que é bom vem de Deus. Nós temos essa dupla personalidade, esse duplo desejo, e cabe a nós decidirmos, nós vamos fazer o que é bom ou fazer o que é ruim. Se nós fizermos o que é bom, nós vamos colher coisas boas. Se nós fizermos o que é ruim, com certeza nós vamos pagar o preço também, e o preço pode ser muito caro. Tá bom, irmãos? Espero que todos tenham compreendido. E agora nós vamos fazer a nossa oração diária, pedindo para que Deus nos dê força para vencermos a tentação. Jesus falou, todos são tentados, mas se nós negarmos o pecado, o diabo vai fugir de nós. Se nós dissermos não ao pecado, o pecado vai fugir de nós. Porque toda vez que você for tentado, se você olhar e vai perceber assim, falar assim, é uma tentação, está errado isso, eu estou querendo fazer o que é errado. Se você vai falar assim, não, eu não vou fazer o que é errado, e ignorar que a situação vai passar, esse desejo de errar vai passar, e você não vai perder o que você já conquistou, seja a família, seja o trabalho, seja a sua salvação. Porque Deus não gosta de pecado, Deus não suporta o pecado. Jesus ama o pecador, mas ele também não gosta do pecado. Então, eu e você podemos falar não à tentação. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, nosso Jesus, Espírito Santo. Ô Pai, mais uma palavra forte, Senhor. Estamos, meu Pai, no mundo, Senhor, onde somos tentados, meu Pai. Mas essa tentação não vem do Senhor, meu Pai. Essa tentação é diabólica, meu Pai. E talvez não, Pai. E vem de nós mesmos, que somos propensos para fazer o que é errado. Mas nós podemos falar não à mentira, não ao pecado, não ao roubo, não à traição, não a tudo que é errado, que é ruim, que faz mal, Senhor. Porque o Senhor quer que sejamos bons, que sejamos amáveis, que sejamos sociáveis, que sejamos agradáveis, que sejamos misericordiosos, que sejamos amigos, bons maridos, bons irmãos, bons pais, bons vizinhos. É isso que o Senhor quer de nós, meu Pai. Que nós tenhamos uma vida calma, tranquila e honesta. E é isso que nós vamos fazer, Pai. Porque o Senhor com certeza vai nos dar força para dizermos não à tentação, não ao pecado. E escolhermos o que é certo e o que é bom. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está me vendo, me ouvindo, me assistindo, Senhor. Que essas palavras cheguem aos corações, meu Pai, daqueles que estão sendo tentados, meu Pai. Talvez essa palavra esteja chegando a você e você está pensando exatamente isso. Eu estou sendo tentado. E a partir dessa palavra eu vou falar não ao pecado. Porque eu não quero perder o que Deus já me deu, que foi difícil de conquistar. Tá bom? Toda a honra, toda a glória a Deus. Irmãos, não se esqueçam. É muito importante que você deixe aí seu like, que você comente, que você se inscreva, para que o canal cresça e chegue ao ouvido, aos olhos de muitas pessoas. Juntos vamos estar salvando muitas almas. Nesse exato momento que nós estamos falando aqui, tem pessoas sofrendo terrivelmente por consequências de ter cedido às tentações no passado. E agora estão colhendo os frutos amargos da derrota. Então, em nome de Jesus, seja inteligente, seja sábio, faça o que é certo, faça o que é bom, tá bom? Um lindo dia para você. Tenha um dia lindo, feliz, cheio de coisas boas, coisas alegres, e boas notícias, saúde, paz, alegria no coração e, sobretudo, Jesus. Tchau, pessoal. Fica com Deus.